onde eu vou comentar sobre o termo bridge. Esse termo bridge, pessoal, traduzindo para o português, é a ideia de ponte. Só que aqui nós estamos falando desse equipamento que vocês estão enxergando aí, conhecido como bridge, para uso nas redes de computadores. Então é uma coisa muito específica, vou repetir, para uso nas redes de computadores. Então, em primeiro lugar, bridge pode ser chamado de ponte e é um dispositivo utilizado para conectar duas redes locais entre si. Quer dizer, eu tenho de repente a rede local da minha empresa, do departamento financeiro, que eu quero conectar com a rede do departamento de vendas. Quer dizer, eu tenho aí duas redes locais na minha empresa, rede do departamento financeiro e rede do departamento de vendas, e eu gostaria de um equipamento capaz de conectar essas duas redes locais entre si. Para isso eu posso usar então uma bridge, uma ponte, como bem descreve a tradução, né? Essas redes conectadas, pessoal, elas devem rodar os mesmos protocolos, quer dizer, terem o mesmo padrão, porque a ideia da bridge é servir de ponte para conectar duas redes locais entre si, perfeito, mas desde que essas redes rodem os mesmos protocolos, isso é muito importante, não podem ser redes distintas, né? Uma coisa interessante aqui no visual que eu montei para vocês, só para vocês terem uma ideia, olha só, eu tenho aqui, como eu disse, a rede local da minha empresa conectada da departamento de vendas aqui embaixo, ó. E aqui a rede do departamento financeiro. E eu gostaria de conectar essas duas redes locais entre si. Cada uma dessas redes locais possui um equipamento chamado switch conectando seus computadores. Mas então o que eu vou fazer para conseguir conectar as duas redes locais entre si? Eu vou usar uma ponte, eu vou usar uma bridge, que é esse equipamento que vocês observam ali. E aí com isso eu faço um cabo lá daquele switch até a bridge e um outro cabo da bridge até aquele outro switch, conectando então essas duas redes locais entre si, como a gente observa aí no visual, certo? Pessoal, vamos resolver questões de prova sobre esse assunto, porque é muito importante a gente perceber como isso é abordado nas questões de provas de concurso. Então vem comigo, vamos para essa primeira questão que diz assim: assinale das alternativas abaixo a única que não identifica corretamente um equipamento típico das redes de computadores. Letra A, switch, letra B, bridge, letra C, speaker, letra D, gateway. Quer dizer, pessoal, dessas aqui, alternativas que estão disponíveis ali, qual dessas não é dispositivo de rede? Vamos lá, o switch é de rede. Por quê? O switch é um equipamento usado aí para conectar vários computadores entre si, funcionando como um comutador de dados, por exemplo, numa rede local, como eu mostrei naquele desenho. Então, o switch é um equipamento usado para conectar computadores em uma rede. Bridge da letra B, também, né, pessoal? Comentei com vocês que o bridge é uma ponte que serve para conectar duas redes locais entre si, desde que essas redes rodem os mesmos protocolos. Então, bridge também é de rede. A letra C colocou speaker. Aí, pessoal, eu vou indicar como resposta da questão, porque ele pediu o que é a única que não identifica corretamente um equipamento típico das redes de computadores, e é o speaker. Speaker é um alto-falante. É um alto-falante, é uma caixa de som. Ah, professor, mas eu não posso usar caixa de som nas redes de computadores? Pode, claro que pode usar caixa de som nas redes de computadores, não tem problema. Só que não é típico de redes de computadores. Não é um equipamento que foi feito para as redes, certo? Ele pode funcionar numa rede, é diferente. Então, por isso a resposta é a letra C, porque ele não pediu só se podia funcionar numa rede ou não. Ó, que não identifica corretamente um equipamento típico das redes de computadores, quer dizer que foi criado especificamente para as redes. A letra C, speaker, o alto-falante não foi criado especificamente para as redes de computadores, por isso é a resposta desta questão. A letra D botou gateway. Gateway é de rede também. Gateway é a porta de ligação, que é o dispositivo, o equipamento que naquele momento faz a função de porta de ligação de uma rede interna com uma rede externa. Por exemplo, conectando a rede interna da empresa com a rede externa internet. Aí o equipamento que fica permitindo a porta de ligação dessa rede interna com a rede externa nós chamamos de gateway, a porta de ligação, portanto ele também é típico das redes de computadores. Ficamos com C de Canadá, sem dúvida nenhuma, o gabarito e a resposta da questão. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. A respeito dos protocolos de acesso múltiplo e de elementos de interconexão, julgue o item subsecutivo. Uma bridge pode ser utilizada para interligar duas redes distintas de uma organização, certo ou errado? E aí, pessoal?
Olha só o que ele está dizendo, redes distintas. O que são redes distintas? Que não têm o mesmo padrão de funcionamento, talvez não tenham os mesmos protocolos, como aqui eu já declarei para vocês. E aí, o que vocês me dizem como resposta, então? Vamos lá, então, ver. Olha só, pessoal, quando eu comentei aqui com vocês, bridge é para conectar duas redes locais entre si, desde que elas rodem os mesmos protocolos, sejam redes similares, não distintas. Portanto, é claro que nessa questão vamos marcar como errado, porque bridge não foi feito para conectar redes distintas, isto é, redes diferentes que rodam protocolos diferentes. A bridge é um equipamento específico para conectar redes similares que rodam os mesmos protocolos. Se eu quero conectar redes distintas de uma organização, o ideal seria usar um roteador, com capacidade, inclusive, de converter protocolos e até endereços de rede para que essas redes distintas possam se conversar. Mas nesse caso aqui, claro, ficou errado, porque a ideia da bridge é conectar redes similares, duas redes locais entre si, que rodam os mesmos protocolos, como eu bem descrevi para vocês. Vamos lá resolver mais uma questão sobre esse assunto, então vem comigo e acompanhe a leitura. A questão diz, uma empresa, vou até sair da tela aqui, possui dois prédios vizinhos, cada um com um segmento de redes de computadores, que são semelhantes, observa, semelhantes, utilizam o mesmo protocolo e a mesma formatação de dados, os mesmos tipos de cabos e a mesma velocidade e a mesma arquitetura, quer dizer, são redes similares, né? Essa empresa pretende unir esses segmentos, constituindo uma única rede. Considerando essas características, o equipamento apropriado para interligação desses segmentos de rede é letra A, repetidor, letra B, bridge, letra C, gateway, letra D, multiplexador e a letra E, transceiver. Pessoal, como a gente bem viu aqui, quando são redes semelhantes, que usam os mesmos protocolos, os mesmos padrões, a ideia é uma bridge para conectar essas duas redes locais. Por isso, a nossa resposta aqui é a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma para essa questão.